Bom dia, pessoal. Mais um dia que nós estamos aqui para dar continuidade à leitura da Palavra de Deus. Nós já passamos aí, estamos em Gênesis, já lemos até o capítulo 12 e hoje nós vamos ler o capítulo 13, 14 e 15. Então, eu te convido a vir comigo, não desista, persista na leitura da Palavra de Deus para esse ano, tá bom? Então, vamos lá. Nós vamos começar agora com Gênesis 13. Então, abre aí tua Bíblia ou escute o que a Bíblia nos fala, né? A continuação aí da história de Gênesis, né? Nós já vimos aí descendentes de Noé, Deus chamando Abraão e fazendo-lhe uma promessa. Agora nós vamos ler o capítulo 13, ele fala: Abraão e Ló se separam. Abraão saiu do Egito e foi para o Neguebe, ele e sua mulher, e tudo o que tinha. E Ló foi com ele. Abrão era muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas no Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro tinha armado a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que anteriormente tinha feito, e ali Abrão invocou o nome do Senhor. Ló, que ia com Abrão, também tinha rebanhos, gados e tendas. E a terra não podia sustentá-los, para que morassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de maneira que não podiam morar um na companhia do outro. Houve desentendimento entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam essa terra. Então Abrão disse a Ló: Não deveria haver conflito entre mim e você, e entre os meus pastores e os seus pastores, porque somos parentes chegados. Não está toda a terra aí diante de você? Peço que você se afaste de mim. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se você for para a direita, irei para a esquerda. Ló ergueu os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, até a região de Zoar. Isso foi antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente. E assim separaram-se um do outro. Abrão habitou na terra de Canaã, e Ló foi morar nas cidades da campina. E ia armando a sua tenda até Sodoma. Ora, os moradores de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. O Senhor disse a Abrão, depois que Ló se separou dele: Erga os olhos e olhe de onde você está para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste. Porque toda essa terra que você está vendo, eu a darei a você e à sua descendência, para sempre. Farei a sua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então será possível também contar os seus descendentes. Levante-se e percorra essa terra, no seu comprimento e na sua largura, porque eu a darei a você. E Abrão, mudando as suas tendas, foi morar nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e ali edificou um altar ao Senhor. Agora nós vamos para o capítulo 14. Naquele tempo, Anrafel, rei de Siná, Arioque, rei de Elazar, Kedorlaomé, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, fizeram guerra contra Bera, rei de Sodoma, contra Bissa, rei de Gomorra, contra Sinabe, rei de Admá, contra Semeber, rei de Zeboim, e contra o rei de Bela, também chamada de Zoar. Todos estes se ajuntaram no vale de Sidim, onde fica o mar salgado. Durante 12 anos serviram Kedorlaomer, porém no 13º eles se rebelaram. No 14º veio Kedorlaomer, nome difícil, Kedorlaomer, e os reis que estavam com ele derrotaram os reis em Asterote, Carnaim, e os Uzins em An, e os Emins em Savé, Kiriataim, e os Oreus no seu monte Seir, até El-Parã, que está junto ao deserto. De volta passaram em Mispate, que é Cádiz, e conquistaram toda a terra dos Amalequitas e dos amorreus, que moravam em
Azazon Tamar. Então saíram os reis de Sodoma e Gomorra, de Adma, de Zeboim e de Bela, que é Zoar, e se prepararam para a batalha contra eles no vale de Sidim, contra Kedorlaomer, rei de Elão, contra Tidal, rei de Goi, contra Anrafel, rei de Siná, contra Arioque, rei de Elazar. Eram 4 reis contra 5. Ora, o vale de Sidim estava cheio de poços de betume. Os reis de Sodoma e de Gomorra fugiram. Alguns caíram nesses poços, e os restantes fugiram para o monte. Os reis vitoriosos pegaram todos os bens de Sodoma e de Gomorra, e todo o seu mantimento, e se foram. Apossaram-se também de Ló, sobrinho de Abrão, que morava em Sodoma, e dos seus bens, e partiram. Porém, um homem que conseguiu escapar veio e contou tudo a Abrão, o hebreu. Este morava junto aos carvalhais de Manre, o amorteu, irmão de Escol, e de Aner, os quais eram aliados de Abrão. Quando Abrão soube que o seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens dos mais capazes, nascidos em sua casa, e perseguiu-os, os inimigos até Dan. E de noite Abrão dividiu os seus homens em grupos, derrotou os inimigos e os perseguiu até Obá, que fica no norte de Damasco. Trouxe de novo todos os bens e também seu sobrinho Ló, os bens dele e ainda as mulheres e o povo. Quando Abrão regressava, depois de derrotar Kedorlaomer e os reis que estavam com ele, o rei de Sodoma foi ao encontro dele no vale de Savé, que é o vale do rei. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Então ele abençoou Abrão e disse: Abrão, seja abençoado pelo Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os adversários a você, nas suas mãos. E Abrão deu a Melquisedeque o dízimo de tudo. Então o rei de Sodoma disse a Abrão: Dá-me as pessoas e fique com os bens para você. Mas Abrão lhes respondeu: Juro pelo Senhor, Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra, que nada tomarei de tudo que é seu, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que você não diga: fui eu que enriqueci Abrão. Nada quero para mim, a não ser que os rapazes comeram e a parte que toca a Aner, Escol e Manre, os homens que foram comigo, que este fique com as partes deles, com a parte deles. Agora capítulo 15, Deus faz uma aliança com Abrão. Depois desses acontecimentos, a palavra do Senhor veio a Abrão numa visão, dizendo: Não tenha medo, Abrão. Eu sou o seu escudo e lhe darei uma grande recompensa. Abrão respondeu: Senhor, que me darás se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Abrão continuou: Tu não me destes descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que a palavra do Senhor veio a ele, dizendo: Esse não será o seu herdeiro. Pelo contrário, aquele que será gerado por você, esse será o seu herdeiro. Então o Senhor levou para fora e disse: Olhe para os céus e conte as estrelas, se puder contá-las. E lhes disse: Assim será a sua posteridade. Abrão creu no Senhor, e isso foi-lhe atribuído por justiça. O Senhor disse também: Eu sou o Senhor, o tirei de Ur dos Caldeus, para lhe dar esta terra como herança. Mas Abrão perguntou: Senhor Deus, como saberei que vou herdar a terra? O Senhor respondeu: Traga-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, e uma rolinha e um pombinho. Abrão trouxe todos esses animais, cortou-os pelo meio e pôs as metades umas diante das outras. As aves, porém, não cortou pelo meio. As aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abrão as enxotava. Ao pôr do sol, um profundo sono caiu sobre Abrão, e grande pavor e densas trevas tomaram conta dele. Então o Senhor lhes disse: Fique sabendo, com certeza, que a sua posteridade será peregrina em terra alheia, será reduzida à escravidão e será afligida durante 400 anos. Mas eu castigarei a nação que os escravizar. Depois eles sairão com muitas riquezas, e você irá para junto de seus pais em paz. Será sepultado em boa velhice. Na 4ª geração voltarão para cá, porque a medida da iniquidade dos amorreus ainda não se encheu.
Quando o sol se pôs e houve densas trevas, eis que um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo passaram entre aqueles pedaços de animais. Naquele mesmo dia, o Senhor fez uma aliança com Abrão, dizendo: a sua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, a terra dos queneus, dos quenezeus e dos cadomoneus, dos heteus, dos ferezeus, dos refaíns, dos amorreus, dos cananeus, dos gigazeus e dos jebuseus. Amém? Terminamos a nossa leitura de hoje. Lemos aí o capítulo 13, 14, 15, né? E de muitos ensinamentos, né? Uma história muito linda, ao que vem se construindo a história de Abraão. E amanhã nós continuaremos então. Não esqueça de orar ao Senhor, pedir para que Ele fale com você através da palavra que foi lida, que Ele abra o teu entendimento. E se algo você não entendeu, ficou na dúvida, faça uma pesquisa. A internet tem, né? Você pode usá-la como ferramenta. Faça uma pesquisa em livros, né? O nosso propósito aqui é ler a Bíblia toda, né? Mas também entender, né? E que o Espírito Santo fale conosco, né? Através das leituras que são feitas. E aquilo que a gente não entender, a gente sim pode procurar ajuda, pode procurar aí, né? Ajuda com os pastores, ajuda com livros, para que a gente possa entender e não fique dúvida. Tá? Em uma outra oportunidade, quando nós terminarmos a Bíblia, a gente pode voltar e fazer estudos, né? Juntos, daquilo que talvez seja difícil, seja mais complicado de entender. Mas que você tenha um bom dia, ore ao Senhor, agradeça por hoje, você levantou, você acordou, e que o Senhor possa abençoar o teu dia, o teu trabalho, o trabalho das tuas mãos. Amém? Amanhã estamos de volta.